Eu tento levar uma vida tranquila, equilibrada, até o momento em que surge o gatilho. Essa cena ilustra muito bem o que muitas vezes acontece com a gente. Na maior parte do tempo, você se considera uma pessoa madura, bem equilibrada, mas aí surge um gatilho que faz as suas emoções aflorarem e nem você se reconhece porque pelo jeito que você agiu, parece até outra pessoa. Por que que isso acontece? Hoje a gente vai falar da sua criança interior. Fala, alminhas, eu sou a Nayara Lopes e hoje a gente vai falar sobre a criança interior. Você já ouviu falar? Será que isso é algo místico, religioso? Ou será que existe uma criança dentro de mim e eu nem sei? Na verdade, a primeira vez que surgiu esse conceito foi com um psicoterapeuta suíço chamado Carl Jung e ele fundou a psicologia analítica. Ele falava que dentro de cada adulto existe uma criança que precisa constantemente de cuidado e atenção, na esperança de que ela se desenvolva e se transforme num adulto completo, um adulto bem resolvido. Seria um adulto saudável. Em outras palavras, a gente armazena durante a infância muitos traumas porque a gente não conseguiu resolver lá no passado algumas questões. Imagina uma criança resolver uma situação difícil. Às vezes ela não consegue nem se expressar em palavras. Já é difícil para o adulto, imagina para a criança. E o fato é que ela vai armazenando essa informação. E mesmo que ela não se lembre na vida adulta, tem gente que fala assim, minha infância foi boa. Nem tive trauma nenhum, mas aí na vida adulta surge alguma situação que até relembra uma situação lá do passado. E o que ela faz? Ela age como ela agiu no passado. É como se viesse uma emoção avassaladora. E aí ela nem entende por que isso acontece. O fato é que esse trauma não resolvido no passado, ele surge no presente e na vida adulta. Eu quero compartilhar uma experiência pessoal que depois eu comecei a assimilar como sendo uma informação que eu tinha trazido lá do passado. Eu estava fazendo aula de Reiki e aí contei para a mestre que eu sentia muita cólica menstrual, tão forte que às vezes até ficava de cama. E aí ela me fez a seguinte pergunta: o que aconteceu no passado que foi necessária tanta dor física para que você sobrevivesse? Eu fiquei chocada com essa pergunta. E aí ela ainda complementou que essa região do abdômen normalmente é muito ligada com a mãe. Enfim, depois disso eu comecei a fazer alguns exercícios sobre crenças, porque na infância a gente armazena tanto emoções negativas quanto crenças que nos eram faladas e a gente acreditou que era verdade, como você não é tão boa ou você não é capaz. Toda essa informação fica lá registrada na nossa cabeça. Então eu comecei a fazer alguns exercícios que você pode encontrar num outro vídeo que chama Não Sabote os Seus Sonhos. Lá eu falei bastante sobre as crenças limitantes. E aí eu comecei a fazer esses exercícios, mas aí eu fiquei com esse pensamento, nossa, como que a gente carrega a emoção do passado? E é uma coisa sem querer. As doenças são assim, né? Como se você fosse somando, né? Um acúmulo de emoções que aí no final o seu corpo acaba manifestando, porque às vezes é mais fácil a gente sentir a dor física. Por exemplo, eu tô sentindo uma dor de cabeça, é mais fácil eu tomar um remedinho aqui que vai passar, do que eu olhar para o que tá causando essa dor, olhar lá para o passado, para a emoção que originou essa dor. Então às vezes a gente acaba criando mecanismos de fuga e quem sente sempre é o nosso corpo. Bom, vamos então para a parte prática. Primeiramente eu quero te fazer um convite, que é praticar esse olhar para a criança interior, mas treinando com a criança exterior, pode ser com seus filhos, seus sobrinhos, para que você esteja mais presente e dê atenção à necessidade da criança. Às vezes ela não está sabendo se comunicar, mas pode ser a oportunidade de você poder acolher ela e evitar que no futuro ela leve aquela percepção do que ela estava vivendo. Por exemplo, às vezes a criança estressa, aí você age com raiva, ela se sente incompreendida. E no futuro, ela, quando se sentir incompreendida, ela vai começar a sentir receio. Por quê? Ela vai achar que o adulto que está perto dela, ou quem quer que seja, vai agir com raiva também, igual você fez. E agora eu quero, na verdade, dar uma sugestão, porque eu encontrei exercícios de meditação da criança interior e eu quero que você procure sobre eles, porque vale muito a pena. É uma meditação guiada, em que basicamente vai trazer o exercício da respiração, da sua conexão
com a sua criança, você se lembrando de quando você era criança e do sentimento que você estava sentindo. A gente consegue fazer isso. Eu fiz e eu fiquei assim, nossa, muito interessante isso, porque você não precisa mais dos seus pais. Você é o adulto que vai acolher a sua criança. E aí tem umas etapas dessa meditação guiada, eu posso até fazer caso você se interesse, mas agora eu quero te dar esse conhecimento de que já existem vídeos assim e que é bem rapidinho, é bem básico, meditação guiada da criança interior. E aí você faz esse exercício, porque o mais importante é você perceber que em alguns momentos você precisa se acolher. Sabe, a gente não precisa do externo ficar criando expectativa de que o outro que tem que perceber como eu estou me sentindo. Não, você sabe que existe essa vulnerabilidade dentro de você. Então você só precisa se conectar, sentir essa criança lá dentro de você e falar para ela, tá tudo bem, vai passar, eu tô aqui com você, eu vou te levar para um lugar em que você vai ficar feliz, porque você merece. Existe uma técnica que chama também técnica do espelho. Quando você sentir que uma emoção negativa está surgindo, você pode olhar para os seus olhos no espelho. Já diziam que os olhos são o espelho da alma, né? Os nossos olhos são iguais aos que a gente tinha quando era criança. E aí você vai falar do mesmo jeito. Vai perceber o que você está sentindo e vai falar, tudo bem que você sinta isso, eu vou te acolher, eu vou dar o que você precisa. É isso. Esse é o olhar que a gente precisa para começar a curar a nossa criança e ser um adulto saudável. Opa, antes de você sair, se você acha que esse conteúdo serve para alguém e pode ajudar, por favor, compartilhe, curta, siga o canal. Toda semana tá saindo um assunto novo sobre autoconhecimento. Eu acredito que o conhecimento desperta. Então, se você é assim como eu, participa aqui comigo. Valeu! Tchau!